E a questão é o risco, se a família tem um risco hereditário, eu recomendaria, né, mesmo tendo sangue oculto negativo, deve-se fazer o exame. Claro que tem que ver exatamente o risco da senhora em relação à família e tudo mais, mas é um exame mais apurado, principalmente quando o risco é grande. O sangue oculto ele é muito importante para emprego em larga escala, né? Pessoas sem sintomas nenhum, sem nenhuma história familiar. Presença de sintomas, qualquer que sejam, e história familiar, ele não substitui a colonoscopia. Ela fez uma colocação sobre a história familiar, isso é muito interessante, porque não dá para a gente ficar seguindo uma pessoa que tem antecedente familiar positiva para câncer de intestino a cada 5 anos colonoscopia normal. Tá? A gente sabe que o câncer de cólon é mais frequente a partir dos 40, 50 anos, mas isso é o câncer de cólon esporádico. Se você tem um antecedente familiar positivo, algum familiar de primeiro grau, pai, mãe, irmão ou filho que teve um câncer de intestino, o risco dessa pessoa, em geral, é 2 vezes maior do que a população em geral de ter o câncer. Se tiver cerca de 2 ou 3 familiares, ou então um deles for menor que 50 anos, a chance é muito maior. Então, não dá para ficar fazendo colonoscopia só a partir de 50 anos. Tem que fazer, em geral, 10 anos antes, ou, dependendo do antecedente, até a partir dos 20 aos 25 anos. E nem sempre é de 5 anos nessas pessoas. Às vezes tem que ser entre 1 a 2 anos apenas. Existe uma diferença grande entre o que nós buscamos com a pesquisa de sangue oculto e o que se busca com a colonoscopia. Quando você faz uma pesquisa de sangue oculto, se tiver positivo, muitas vezes nós estamos fazendo diagnóstico de câncer, numa fase inicial, eventualmente, mas porque já tem sangramento, e nem todo pólipo sangra. Então, o objetivo de fazer colonoscopia no indivíduo assintomático, que não tem sangramento e que não tem história familiar, não é encontrar um câncer de surpresa. Como o Dr. Samuel mostrou, é ver se é um momento oportuno para encontrar uma lesão benigna, precursora de câncer, e a partir do momento que no mesmo exame você faz o diagnóstico do pólipo, você remove. Consequentemente, nós estamos evitando o aparecimento de câncer. Isso que o Dr. Samuel quis dizer com a prevenção secundária, ou seja, o exame de colonoscopia, ele não simplesmente faz o diagnóstico de alterações, mas ele evita o aparecimento de câncer a partir da remoção de uma lesão benigna que poderia se transformar num câncer. Tá? Então, essa é a importância, mesmo em quem não tem sintoma, em quem não tem história familiar, e se estabeleceu essa idade de 50 anos, porque é uma idade em que existe um certo risco de encontrar pólipo, não tão pequeno assim. Mas o risco de câncer sem sintoma já é mais baixo. Então, a ideia de anteceder a idade de aparecimento de câncer é exatamente para detectar os pólipos, tirar e evitar o aparecimento do câncer. Tá? Então, eu queria motivar a senhora a fazer, mesmo com sangue oculto negativo, porque não dá para dizer que, tendo sangue oculto negativo, não tem pólipo. Tá bom?